Olá, gente maravilhosa, lindos e lindas do nosso lindão Deus Pai Todo-Poderoso. Porque se você serve a Ele, você é lindo, né? Nós somos feitos à imagem e à semelhança dEle, então, se você serve a Ele, você é lindo ou linda, com certeza. E estamos hoje com mais um vídeo sobre conversas diárias com Cristo, né? Do Conversa Diária com Cristo. E hoje, na minha oração, eu conversando com ele, né, disse assim: Deus, tu és muito interessante, né? E eu estava agradecendo para ele na ocasião, porque eu comecei a lembrar de algumas situações e de algumas pessoas que em algum momento da minha vida, né, eu me senti menos, ou eu me senti magoada com aquela pessoa, ou eu tava com dor, né, emocional em relação àquela pessoa. E aí, quando eu comecei a pensar sobre aquelas pessoas, né, durante a minha oração, eu percebi que já não doía mais. Eu percebi que aqueles sentimentos que um dia me controlavam e me controlaram de uma forma muito profunda, faziam, né, com que eu tomasse decisões baseadas na forma que eu estava sentindo, né? A Bíblia mesmo fala que o nosso coração é traiçoeiro, e é por isso, porque você acaba tomando decisões baseadas nessas emoções. E quando eu pensei nessas pessoas, eu já não senti mais nada, muito pelo contrário, eu senti amor por essas pessoas, né? E sentir amor, se você não sabe, é o segundo mandamento mais importante na Bíblia, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, eu percebi que não tinha mais, eu não estava mais com nenhuma emoção atrelada àquelas pessoas. E aquilo foi tão libertador para mim. E aí eu disse assim: Deus, nossa, que coisa maravilhosa isso, né? E aí me fez lembrar, eu quero abrir um grande parênteses aqui, né? Quem assiste meus vídeos vai ver. Eu não sei fazer referência bíblica. Se você disser assim pra mim: ah, onde é que tá isso na Bíblia? Eu não vou saber. Sabe o que eu faço? Eu uso o Google. Onde é que diz tal coisa na Bíblia? Aí o Google me diz e eu vou na Bíblia e leio. Então, interessante que hoje, em relação a isso, né, é o que eu sempre faço. Eu cresci escutando pessoas falando sobre a igreja, né? Aliás, sobre a igreja não, sobre a Bíblia, né? Eu cresci escutando histórias da Bíblia. Então, né, eu vou no Google e pesquiso, simplesmente. Então, eu não sei, né? Eu não sei fazer referência. E olha só que coisa interessante, né? E quando eu tava, né, orando, que eu percebi que todas essas dores emocionais, né, já não estão tanto assim, né? Eu posso dizer que com grande certeza 99%. Tem 1% que eu sei o que é, que eu ainda tô, né? Tenho ainda, dá uma cutucadinha aí em mim ainda, né? Mas é uma coisa muito leve, uma coisa assim que inclusive aconteceu ontem, né? De eu ter contato com essa pessoa, e por isso que eu sei que mexeu comigo um pouco, né? 1%. Mas só Jesus cura, né? E só Ele pode te curar. Não ache que você vai achar... como é que a gente fala? A gente acaba, às vezes, procurando paz dentro do nosso coração em coisas externas, né? A gente, às vezes, fuma, bebe, come demais, né? Muito coisas, né? Que traz prazer pro corpo. Então, você acaba fazendo tudo isso em excesso. Aí, ele disse assim pra mim: minha filha, esse vai ser o tema da sua conversa diária com Cristo hoje, né? E aí, eu sempre faço as minhas anotações no caderno, né, para fazer o vídeo. E aí eu escrevi: vem como estás. Aqui, ó, vem como estás no meu caderno. Eu disse: eu vou colocar vem como estás, e depois eu dou uma pesquisada, né,
e coloco o que eu vou falar no vídeo. E aí, agora que eu sentei aqui, eu olhei pro papel e disse, meu Deus, eu não tenho nada anotado. E eu olhei e ele falou assim, vem como estás, né? Então, vem como estás, né? Quantas vezes a gente diz assim, eu só vou começar a ir para a igreja quando eu me separar do meu marido. Eu só vou começar a ir para a igreja quando eu for morar perto de uma igreja. Eu só vou começar a ir para a igreja quando isso acontecer. A gente acaba condicionando, né, o nosso tipo de relacionamento com Deus. E nem é dizer que, né, tem gente que diz assim, não precisa ir para a igreja porque eu posso achar Deus em qualquer lugar. Se você orar fervorosamente, todo dia, dobrar teu joelho e orar fervorosamente, eu até concordo contigo um pouco, porque a igreja ela é importante por muitas razões. Eu não vou entrar nessa questão aqui agora, porque o vídeo não é sobre isso. Mas é importante a comunhão na igreja com outros irmãos. É muito importante para a sua caminhada espiritual. Então, quando você condiciona que você só vai ter um relacionamento com Deus quando alguma coisa acontecer, você está atrasando a sua vida, para te dizer a verdade. Porque viver com Deus é maravilhoso. Ele vai suprir todas as tuas necessidades, inclusive todos esses problemas aí que tu tá colocando. Só vou começar para a igreja quando, sei lá, separar do marido. Minha sugestão, comece para a igreja. Começa a construir um relacionamento íntimo com Deus. E a partir dali, tu vai saber se é para tu deixar dele mesmo ou se é para você reconciliar com ele. Porque o Espírito Santo vai te falar. Tô te falando, com certeza, que quando você constrói um relacionamento íntimo com Deus, ele vai te falar se é para você ficar ou se é para você reconstruir. Ele não vai te fazer perder tempo, porque ele vai te usar para as outras coisas. Então isso é importante para você. É importante para você enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Então, né, pensa assim. Se você, né, para você que é casado, quando você foi casar, você falou pro seu marido, né? A gente não pode casar, porque a gente só vai casar depois que a gente tiver uma casa. Até que tem gente que faz isso, né? Tem gente que faz que, olha, a gente só vai casar depois que a gente comprar a casa, depois que a gente comprar os móveis, né? Coloca uma condição. Mas existem muitos casais também que não, que eles simplesmente casam porque estão loucamente apaixonados, né? E não pensam se tem casa, se tem isso, se tem aquilo, se o dinheiro vai dar. Né? Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui é que você não coloca uma condição naquele relacionamento, você simplesmente se joga de cabeça. Então, por que você não faz a mesma coisa com um relacionamento com Deus? Né? Você fica colocando condicionamento. Então, é sobre isso. Quando a Bíblia diz, né? Eu até, antes de fazer o vídeo, eu disse assim para ele, eu posso pelo menos pesquisar onde tá, porque eu não sei, né? Ele até achou graça. E aí, né, em Mateus 11, 28, diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, não espera, sabe, aquela dor passar. Traz aquela dor para ele, sabe? Eu sempre digo isso aqui, né? Deus quer que você venha para ele, que você se sinta bem estando com ele, se sinta à vontade de falar as coisas para ele, né? Deus está doendo, sabe? Então ele quer que você venha para ele, que você tenha esse relacionamento íntimo com ele, que você possa se sentir à vontade de se abrir para ele. Não é isso que você faz quando você confia em alguém? É isso, é a mesma coisa. Então, quando você quer, né, dar o primeiro passo para construir um relacionamento íntimo com Deus, vem como você tá. Não é preciso você consertar nada, não. Você pode começar agora, nesse exato momento que eu tô falando aqui. Entendeu? Basta você dobrar seu joelho no seu quarto,
na sua intimidade, porque é isso que ele quer intimidade. Quando ele fala, não vai falar, né, na frente de todo mundo, lá nas praças públicas, é porque ele quer intimidade. É sobre isso que ele está falando. Ele não está dizendo que não é para você pregar a palavra. Ele está dizendo que ele quer intimidade, é isso que ele está falando. Então, quando você vem, né, quando você vai para ele do jeito que você tá, hoje não é preciso consertar nada, não. Olha, deixa eu te contar uma história bem rápida. Quando eu voltei para a igreja, foi uma noite, eu fui de manhã, lógico, né, mas nesse dia eu praticamente não dormi, aliás, nessa noite, né, eu praticamente não dormi, porque eu estava muito suicida. E 3 horas da manhã eu tinha decidido que eu ia, né, acabar com a minha vida. Perdão, Deus, sabe, de ter pensado nisso, porque a vida da gente é a coisa mais preciosa, sabe, que a gente tem. A oportunidade de glorificar a Deus num corpo humano é única. Então, eu entrei em contato com... Tem um grupo aqui, é tipo o antigo CVV, não sei nem se o CVV ainda existe no Brasil, mas eu entrei em contato com esse serviço, né? Eles têm tanto... Você pode falar no telefone ou você pode mandar mensagem. Eu entrei em contato com alguém e a pessoa ficou conversando comigo, sei lá, umas 2 horas de tempo, né? Quando foi de manhã, né? Eu sempre levantei cedo. Quando foi de manhã, eu levantei, era umas 5 horas da manhã, e eu tava chorando, não tava bem, e eu chamei uma das pessoas, né, lá da casa que eu tava ficando, e compartilhei, porque eu tava muito suicida naquela noite. E aí eu acabei indo para um centro de crise aqui, né, só que eles estavam sem terapeuta naquele dia, né? Não tinha gente suficiente trabalhando e ela disse que era para eu voltar. Aí eu disse, não, tudo bem. Aí voltei para casa, né? E quando eu voltei para casa, eu disse assim, né? Uma das pessoas foi comigo, né? Foi dirigindo comigo, porque quando eu ficava suicida, eu ficava tão suicida que eu queria bater o carro, né? Então, como eu sabia disso, eu não dirigia. Eu sempre pedia para alguém dirigir. E aí, essa pessoa voltou comigo dirigindo, né? E eu disse, olha, eu vou voltar lá mais tarde, mas eu vou pra igreja. E eu, tipo assim, eu não tinha nem tomado banho, não tinha penteado meu cabelo, não tinha escovado meu dente, sabe? Tava assim, parece uma pessoa de rua, né? Nada contra pessoas de rua nem nada, mas a gente precisa, né? Cuidar, né? É um autocuidado. Então, eu tava assim, sabe? Eu tava com uma camisa toda velha, um sapato todo sujo, todo velho. E aquilo falou comigo, disse, olha, vai pra igreja. E eu fui assim mesmo, como eu tava. Fui. E nesse dia, eu fui lá na frente, sabe? Sem vergonha, porque eu acho que eu tava assim... Se eu não tava no fundo do poço, eu tava quase lá. Acho que se eu não estava no fundo do poço naquela ocasião, o fundo do poço seria se eu tivesse feito alguma coisa contra a minha vida. Seria isso. Mas eu não fiz, graças a Deus, sabe? Deus sempre cuidou muito de mim, eu sempre digo isso, né? Ele cuida de todos nós, né? Ele cuida de nós quando a gente não obedece a Ele. Imagina quando a gente começa a obedecer a Ele cuida da gente mais ainda, né? Então, eu fui do jeito que eu tava, né? E naquela ocasião eu tava tão mal, não tava mais nem aí pra nada, que eu indo assim, né, eu nem me importei, sabe? As pessoas, né, vão pra essa igreja que eu tava indo, as pessoas iam todas, né, bem arrumadas e tudo, mas eu não me senti em nenhum momento julgada, muito pelo contrário, fui muito bem acolhida, sabe? E nossa, eles me ajudaram demais, sabe, na minha jornada espiritual. Eu sou muito grata, né, pela igreja, porque eu tava falando, né, a igreja ela é importante. Então, vem como você tá, não coloca condição, não, para você começar um relacionamento com Deus, sabe? Aí, o 28 diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados... todos os que estáis... eu já li o 28, né? O 30 agora. O 29. Ai.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando você lê esse versículo 29, dá até assim uma sensação assim de, sabe, de aconchego. Porque é isso que Deus quer de você, que você confie tanto nele, que você sabe que quando você vai falar com ele, trazer os seus problemas para ele, ele vai te dar um conforto, um aconchego, porque é isso que ele é. Ele é fonte de água viva, fonte abundante de água viva. Não acaba nunca, é infinito. Então ele vai te dar essa paz de espírito que você tanto procura. Sabe aquele negócio assim que você não consegue nunca ficar tranquilo, porque você está sempre ansioso pelas coisas, você está sempre preocupado se você vai conseguir pagar uma conta, se você vai continuar no seu trabalho, se você vai ter alguma coisa para comer amanhã. Entrega tudo para ele, sabe? Conversa com ele, fala com ele. Ele é a única resposta para todos os teus problemas. Não tem outra resposta. Entendeu? Não estou dizendo que você não tem mais que trabalhar, nem comer, não é isso que eu estou dizendo. Isso são necessidades básicas que eu estou te falando que ele vai suprir sem tu nem pensar. Isso está vindo de uma pessoa que não tem nem casa. Eu não tenho casa hoje, hoje, por opção. Porque se eu quisesse, eu estaria num apartamento, né? Onde eu estaria pagando água, luz, mas eu sou andarilha, eu já falei isso aqui. Eu sou andarilha e essa vida para mim agora está maravilhosa. Porque eu gosto de estar em lugares diferentes, eu sempre gostei disso, eu sempre gostei muito de viajar. E eu me sinto livre, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso, né, onde eu estiver. Aliás, onde eu quiser não, né? Eu vou onde ele me manda, tem uma diferença aí. Então, gente maravilhosa, vem para ele como você tá. Sabe? Abre teu coração. E eu não tenho palavras, né? Eu sempre orava para ele. Deus, me faz testemunha da tua glória, sem eu falar uma palavra, né? E eu tô sendo isso, sabe? Às vezes até eu olho para mim e digo, meu Deus, tu transformaste a minha vida em todos os níveis. Eu não sou mais... A nossa mente humana é tão limitada que às vezes eu digo para ele, Deus, eu quero te agradecer além do que a minha mente humana possa imaginar. Entende? Então é isso, gente maravilhosa. Então, se você está procurando um relacionamento íntimo com Deus, o primeiro passo é esse, né? É o de confissão. O que isso significa dizer? Que você está entregando e falando para ele que realmente você está com raiva, que realmente você está se sentindo menos, que realmente você está se sentindo do jeito que você está se sentindo. Ou porque você acha que quando, né, Adão e Eva desobedeceram a ele, fizeram o que não era para eles fazerem lá no paraíso, né? Por que você acha que ele perguntou para Adão se ele tinha feito aquilo? Ele não sabia? Claro que ele sabia, se ele é Deus, ele sabia, né? Não. Sabe por que ele perguntou? Porque ele estava esperando confissão, né? Ele perguntou para ele e aí ele foi e colocou culpa na Eva, né? E aí ele foi e perguntou para Eva e a Eva foi e colocou culpa na serpente. Ou seja, ninguém confessou. E o primeiro passo, né, que Deus quer que a gente chegue para ele e diz, Deus está doendo, Deus. Isso é um tipo de confissão, né? E aí você, né, o passo depois nesse caso, é o arrependimento e você pedir perdão, né? Só que nem sempre quando a gente lida com as nossas emoções, você vai ter a capacidade de se arrepender logo ali e pedir perdão. Mas é um passo muito grande você simplesmente apresentar os seus sentimentos para ele, um tipo de confissão. Deus, eu estou sentindo isso, né? Porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas estão... Aliás, os sentimentos não, as emoções, porque as emoções, geralmente elas são nesse sentido, né, de ser ruim. Então, são
emoções que nos fazem pecar, porque a gente está se sentindo de uma certa forma e por conta de você se sentir assim, você toma atitudes que te fazem pecar. Se eu tô com raiva, eu vou responder ao meu irmão, né? Às vezes você tá no trânsito, tá com raiva e aí alguém passa na tua frente, a pessoa, sei lá, tu não sabe o que a pessoa tá acontecendo com a pessoa, mas na tua cabeça, tu acha que a pessoa te cortou, né? Ou seja, aí você já xinga a pessoa, já faz, né, gestos obscenos. Então, o que aconteceu? Por causa das tuas emoções, você, né, tomou aquelas atitudes. Então, quando você apresenta para ele, você está confessando para ele. Entende? Então é isso. Gente maravilhosa, gente linda do nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Eu deixo vocês com as bênçãos dele. Dobra o teu joelho e fala com ele. Ele está esperando. Tá bom? Um beijo no coração de Jesus e eu. E até o próximo vídeo. Tchau!